Posso contar sobre uma história que aconteceu na minha cidade, um daqueles relatos que você ouve de um amigo e não consegue tirar da cabeça. Era uma noite escura, dessas em que até a lua parecia se esconder, quando meus amigos e eu decidimos passar um tempo na casa abandonada no fim da rua. Todo mundo dizia que lá era assombrada, mas a gente só achava que eram histórias para assustar as crianças. Queríamos uma aventura e decidimos que passar a noite lá seria a melhor maneira de provar que não tínhamos medo. Assim que entramos, o ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. A casa estava caindo aos pedaços, com teias de aranha por todo canto e um cheiro forte de mofo. Lá dentro, a temperatura parecia cair ainda mais. Foi quando o Felipe, sempre o mais corajoso do grupo, começou a zombar das histórias de fantasmas e possessões. Ele gritou no meio da sala: "Se tem alguém aqui, que se mostre!" Logo em seguida, ouvimos um barulho estrondoso vindo do andar de cima. Pensamos que podia ser algum animal ou apenas o velho madeiramento da casa cedendo, mas havia algo na maneira como o som reverberou pelas paredes que fez nossos pelos se arrepiarem. Felipe riu, fingindo não estar assustado, mas sua voz tremeu levemente. De repente, ele ficou em silêncio, olhando fixamente para um canto da sala, como se estivesse vendo algo que não conseguíamos enxergar. Quando tentei chamá-lo, ele não respondeu. Era como se ele estivesse em transe. Do nada, ele começou a falar, mas a voz não era dele. Era grossa e gutural, como se alguém ou algo estivesse falando através dele. As palavras eram numa língua que eu nunca tinha ouvido antes, mas a raiva e o desespero eram claros. Tentamos segurá-lo, mas ele era forte demais, empurrando-nos como se fôssemos bonecos de pano. Enquanto lutávamos, o rosto dele se contorcia em expressões que não eram humanas. Eu juro que vi sombras dançando ao nosso redor, cada vez mais próximas. Parecia que a casa inteira estava viva, respirando ao ritmo daquela presença. A única coisa que nos salvou foi o Lucas, que lembrou das histórias da sua avó sobre espíritos e começou a rezar em voz alta. De alguma forma, isso pareceu enfraquecer o que quer que estivesse dentro do Felipe. Ele caiu no chão, inconsciente, mas ainda respirando. Levamos ele para fora, onde o ar fresco parecia afastar o que quer que estivesse agarrado a ele. Depois de alguns minutos, ele acordou, confuso e sem lembrar de nada do que tinha acontecido. Nunca mais voltamos àquela casa. Felipe diz que não acredita em possessões, mas eu nunca mais o vi zombar de coisas que não entende. E toda vez que passo por aquele lugar, sinto um arrepio na espinha, como se algo estivesse me observando. Algo que espera pacientemente por sua próxima chance de escapar. Depois daquela noite, o Felipe nunca mais foi o mesmo. Ele tentava agir normalmente, mas quem o conhecia bem percebia que algo havia mudado. Ele se isolou um pouco do grupo, e era comum encontrá-lo perdido em pensamentos, olhando para o nada com um olhar que eu só posso descrever como inquieto. Nós também mudamos. A experiência nos uniu de um jeito estranho, como se tivéssemos compartilhado um segredo que ninguém mais acreditaria. Tentávamos seguir em frente, mas sempre havia uma sombra pairando sobre nós, uma sensação de que aquilo ainda não havia acabado. Alguns meses depois, enquanto estávamos jogando videogame na casa do Lucas, o Felipe apareceu. Ele estava pálido e suava frio. Disse que precisava voltar à casa abandonada, que algo o estava chamando. No fundo, acho que todos sabíamos que isso iria acontecer. Aquela noite não estava realmente resolvida, e Felipe parecia ser a chave. Apesar do medo, não deixamos que ele fosse sozinho. Reunimos coragem e voltamos àquela casa maldita. Quando chegamos, o ar estava pesado como antes, mas dessa vez não houve barulhos ou movimentos. Era como se a própria casa estivesse esperando por nós. Felipe foi direto para o mesmo canto onde tinha ficado paralisado da primeira vez. Desta vez, ele não parecia assustado, mas determinado. Colocou a mão no chão e começou a falar na mesma língua desconhecida. Dessa vez, a voz era mais clara, e não parecia que ele estava em transe. Era como se estivesse se comunicando com alguém ou algo. As sombras começaram a dançar novamente, mas havia uma diferença. Dessa vez, não estávamos com medo.
Nós nos entreolhamos e Lucas começou a rezar novamente, enquanto eu e os outros tentávamos projetar pensamentos positivos, como se estivéssemos oferecendo apoio ao Felipe. A atmosfera ficou mais densa e podíamos sentir a tensão aumentando, como se estivéssemos no meio de uma tempestade prestes a explodir. Então, num momento que pareceu durar uma eternidade, tudo ficou em silêncio. Felipe abriu os olhos e havia um brilho neles que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia mais calmo, como se finalmente estivesse em paz. Eles só queriam ser ouvidos, ele disse, sua voz soando aliviada. Queriam contar sua história. Quando saímos da casa, uma sensação de leveza nos envolveu. A casa parecia menos ameaçadora, quase como se estivesse agradecida. Felipe explicou que aquelas vozes eram de pessoas que tinham vivido ali há muito tempo, presas por alguma razão e incapazes de descansar. Desde então, a casa nunca mais nos incomodou, e o Felipe voltou a ser quem era. Para nós, aquilo foi mais do que uma experiência sobrenatural. Foi uma lembrança de que há coisas neste mundo que não entendemos, mas que às vezes tudo o que elas precisam é de alguém que as ouça. Aquele episódio nos fez valorizar ainda mais a amizade e o poder do desconhecido. Acreditamos que, de alguma forma, demos paz àquelas almas e, ao mesmo tempo, encontramos a nossa. Deixe-me te contar uma história que aconteceu muitos anos atrás, quando eu era uma jovem cheia de sonhos e vivia com minha família numa fazenda afastada da cidade. Nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, mas depois do que vivi, minha visão sobre o mundo mudou completamente. Naquele tempo, eu estava com uns 20 anos e minha irmã mais nova, a Clara, tinha apenas 12. Clara sempre foi uma criança especial, sabe? Parecia ter uma sensibilidade para coisas que a gente não conseguia ver. Ela falava sobre amigos imaginários, e por mais que a gente achasse fofo, às vezes era um pouco assustador. Uma noite, Clara começou a agir de maneira estranha. Estávamos todos na sala, e ela simplesmente parou, olhando fixamente para a parede. Quando tentei falar com ela, era como se ela não me ouvisse. De repente, Clara começou a falar em uma língua que ninguém conhecia, os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo terrível. Minha mãe tentou abraçá-la, mas Clara a afastou com uma força que não parecia dela. Aquilo nos apavorou. Clara era pequena e frágil, mas naquele momento parecia ter uma força sobre-humana. Levamos Clara para o quarto, tentando acalmá-la. Eu fiquei ao lado da cama, segurando sua mão e rezando, enquanto minha mãe foi buscar ajuda. A situação piorou durante a noite. Clara gritava, chorava, e a voz que saía de sua boca não era dela. Era algo profundo, aterrorizante. Lembro que o padre da cidade foi chamado às pressas. Ele chegou com uma expressão séria, como se já soubesse o que encontrar. Começou a rezar, aspergindo água benta e falando palavras que soavam como proteção. Clara se contorcia, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. O quarto estava gelado e uma sensação de desespero tomou conta de mim. A cada palavra do padre, Clara gritava mais alto, como se aquilo a ferisse. E então, algo inesperado aconteceu. A porta do quarto se fechou com um estrondo, como se uma ventania a tivesse empurrado. Nós estávamos apavorados, mas o padre manteve a calma. Continuou com as orações até que, de repente, Clara desmaiou e o silêncio tomou conta do lugar. Aos poucos, a temperatura voltou ao normal e a sensação de opressão desapareceu. Clara acordou horas depois, sem lembrar de nada. Perguntou o que tinha acontecido e por que todos estavam chorando. Nós não sabíamos como explicar, mas sabíamos que ela estava livre do que quer que fosse aquilo. Depois desse episódio, Clara nunca mais falou dos amigos imaginários. Ela parecia ter amadurecido da noite para o dia, como se aquela experiência tivesse deixado uma marca nela. Os anos passaram e nunca mais tivemos outra experiência como aquela, mas eu nunca esqueci. Aquela noite me ensinou que há forças no mundo que não entendemos completamente e que às vezes a fé e a coragem são as únicas coisas que nos protegem do desconhecido. Agora, toda vez que vejo minha irmã, uma mulher forte e feliz,
Lembro-me de como fomos abençoadas por tê-la de volta, e apesar do medo que senti, sei que aquilo nos tornou ainda mais unidas, prontas para enfrentar qualquer escuridão que o futuro pudesse nos trazer. Alguns anos depois daquele episódio, Clara seguiu com sua vida, se casou e teve filhos. A fazenda se tornou um ponto de encontro para a família, especialmente em datas comemorativas. Eu ainda morava por perto e sempre nos reuníamos para celebrar juntos. Numa dessas reuniões, já muitos anos depois, estávamos todos na cozinha ajudando a preparar o jantar de Natal. As crianças corriam pelo quintal, rindo e brincando, enquanto a conversa rolava solta entre adultos. Foi então que Clara mencionou algo que me fez lembrar daquela noite terrível de muitos anos atrás. Ela falou sobre seu filho mais novo, Pedro, que tinha a mesma idade que ela tinha quando tudo aconteceu. Clara disse que ele também andava falando sobre amigos invisíveis e que, às vezes, parecia estar conversando com alguém que não estava lá. Um calafrio percorreu minha espinha e eu vi a mesma preocupação nos olhos dela. Mas Clara sorriu, me tranquilizando. Eu conversei com ele, disse ela. Expliquei que às vezes as pessoas veem coisas que outros não veem e que não há problema nisso, desde que não nos façam mal. Fiquei impressionada com a serenidade dela. Clara aprendeu a lidar com o desconhecido de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Ela criou um ambiente seguro para o filho, ouvindo-o e o incentivando a não ter medo, mas sempre a estar atento. O Natal passou sem incidentes e a vida seguiu seu curso, mas, de vez em quando, Clara me contava histórias sobre o Pedro e seus amigos. Disse que ele havia mencionado um homem que ficava na entrada da fazenda, mas que nunca fazia mal, apenas observava como um guardião silencioso. Na última vez que conversamos sobre isso, Clara me disse algo que me marcou profundamente. Talvez existam coisas que simplesmente não entendemos, mas isso não significa que sejam ruins. Às vezes elas só querem que saibamos que estão ali. Eu nunca deixei de acreditar que há algo mais além do que nossos olhos podem ver. A experiência com Clara me ensinou a encarar o desconhecido com um misto de respeito e curiosidade. Aprendi que, mesmo em momentos de escuridão, há sempre uma luz nos guiando, e que a família e o amor são as âncoras que nos mantêm seguros. Agora, aos 60 anos, olho para trás e vejo como essa experiência moldou nossa vida de maneira positiva. Clara e eu permanecemos unidas, com um vínculo que nenhuma força sobrenatural jamais poderia quebrar. E sempre que estou na fazenda, sinto aquela presença familiar, como um velho amigo que nos observa à distância, garantindo que continuemos em segurança. Vou contar sobre algo que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 20 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital antigo, que muitos diziam ser assombrado. Eu nunca acreditei nessas histórias até uma noite em que tive de trabalhar no turno da madrugada. Era uma noite especialmente calma e eu estava de plantão no 3º andar, onde ficava a ala de psiquiatria. Sempre havia um burburinho sobre coisas estranhas acontecendo lá, mas, honestamente, eu pensava que era tudo invenção dos outros funcionários para assustar os novatos. Por volta das 3 da manhã, enquanto verificava os pacientes, percebi que um dos quartos estava com a luz acesa. Estranho, porque eu tinha certeza de que havia apagado todas as luzes durante a ronda anterior. Quando entrei no quarto, encontrei uma das pacientes, a senhora Marta, sentada na cama, olhando fixamente para a parede. A senhora Marta era uma mulher idosa, geralmente calma, mas naquela noite havia algo diferente em seu olhar. Seus olhos estavam arregalados, cheios de uma espécie de pavor silencioso. Tentei chamá-la, mas ela não respondeu. Continuou a encarar a parede como se estivesse vendo algo que eu não conseguia. De repente, ela começou a murmurar algo que eu não conseguia entender. Cheguei mais perto e, ao me aproximar, senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela repetia uma frase em latim, uma língua que não deveria conhecer. As palavras eram quase como um cântico, carregadas de uma energia estranha e perturbadora. Tentei acalmá-la, segurando suas mãos, mas elas estavam geladas como gelo.
Foi então que senti um frio intenso no quarto, como se a temperatura tivesse caído drasticamente em segundos. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, e eu tive a sensação de que não estávamos sozinhas. Nesse momento, as luzes começaram a piscar, e eu ouvi um sussurro atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O sussurro continuou, vindo de todas as direções, como se as paredes estivessem vivas, sussurrando segredos antigos. Eu não conseguia entender o que diziam, mas o som estava carregado de desespero. Pensei em chamar por ajuda, mas, de alguma forma, sabia que ninguém acreditaria em mim. Estava sozinha naquele pesadelo. A senhora Marta, por outro lado, parecia relaxar, como se os sussurros a estivessem acalmando. Depois de alguns minutos que pareceram horas, as luzes pararam de piscar e o quarto voltou ao normal. A senhora Marta olhou para mim, seus olhos agora calmos, e disse em voz baixa: "Eles só queriam ser ouvidos." Eu saí do quarto, tremendo, e fui direto para a sala dos enfermeiros. Não contei a ninguém o que tinha acontecido, com medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo. No entanto, eu sabia que tinha presenciado algo inexplicável. Na manhã seguinte, ao fazer a ronda, percebi que a senhora Marta estava diferente. Ela parecia em paz, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela sorriu para mim e, pela primeira vez, falou claramente: "Obrigada por me ajudar a ouvi-los." Depois daquele dia, a senhora Marta melhorou consideravelmente e, em poucas semanas, foi transferida para uma ala menos intensiva. Eu nunca esqueci aquela noite. Sempre que me lembro dela, sinto um arrepio e uma estranha sensação de gratidão por ter sido uma ponte entre dois mundos. A experiência me ensinou que, às vezes, o que está além da nossa compreensão não é necessariamente algo a temer. Às vezes, é simplesmente uma questão de ouvir com o coração aberto. E desde então, nunca mais duvidei das histórias de fantasmas daquele hospital. Alguns meses após o ocorrido com a senhora Marta, continuei trabalhando no hospital, mas nunca mais experienciei nada tão estranho quanto naquela noite. No entanto, a história dela se tornou uma lenda entre os funcionários, e alguns deles começaram a compartilhar seus próprios encontros com o inexplicável. Havia uma enfermeira, a Júlia, que sempre dizia que podia sentir presenças nos corredores à noite. Ela contava que, às vezes, ouvia passos atrás dela quando estava sozinha, mas nunca via ninguém ao olhar para trás. Outro enfermeiro, o Ricardo, relatou ter visto uma figura sombria parada no fim do corredor certa noite, apenas para ela desaparecer quando ele piscou. Essas histórias passaram a fazer parte do folclore do hospital, e eu comecei a prestar mais atenção aos detalhes ao meu redor. Por mais que os eventos fossem assustadores, nunca me senti em perigo. Era como se aquelas presenças estivessem apenas vagando, buscando algum tipo de reconhecimento. Foi durante outra noite tranquila, enquanto fazia minha ronda, que percebi algo curioso. Estava verificando os quartos, quando ouvi uma melodia suave, quase como uma canção de ninar, vindo do andar de cima. No hospital, não havia razão para uma música tocar àquela hora. Então, fui investigar. Subi as escadas e a música ficou mais clara à medida que me aproximava da ala infantil, que estava desativada há anos. Assim que cheguei ao corredor, a melodia parou abruptamente. Olhei ao redor com o coração acelerado, mas o silêncio era absoluto. Apesar do susto, senti uma estranha sensação de calma, como se fosse bem-vinda ali. Uma enfermeira veterana, Dona Carmen, havia me contado sobre essa ala, dizendo que era um lugar especial, onde muitas crianças haviam sido tratadas e, infelizmente, algumas haviam falecido. Talvez, pensei, o hospital ainda guardasse suas lembranças. Decidi entrar em uma das salas. Era um antigo quarto de brinquedos, com paredes coloridas e brinquedos empoeirados. Ao examinar o local, encontrei um ursinho de pelúcia velho. O peguei nas mãos e senti uma onda de emoção, como se o brinquedo estivesse carregado de memórias. Foi então que vi, no canto da sala, uma figura pequena e indistinta. Ela acenou para mim antes de desaparecer. Fiquei ali por um tempo,
segurando o ursinho, refletindo sobre a vida e o tempo. Naquela noite, percebi que o hospital não era apenas um lugar de sofrimento, mas também de esperança e carinho. As memórias daqueles que passaram por ali ainda habitavam seus corredores, de uma forma ou de outra. Depois disso, comecei a ver o hospital de maneira diferente. Não era mais apenas um local de trabalho, mas um lugar cheio de histórias e segredos, onde as vidas de tantas pessoas se entrelaçavam. Continuei ouvindo as histórias dos colegas, com um novo respeito por tudo que ainda não compreendíamos. Ao longo dos anos, trabalhei em muitos outros hospitais, mas nunca encontrei outro lugar como aquele. A experiência me ensinou a ser mais atenta às coisas invisíveis e a lembrar que, às vezes, tudo o que precisamos é parar e ouvir as vozes do passado. E, sempre que penso naquela noite, sinto uma profunda gratidão por ter sido parte daquela história. Algum tempo depois daquele incidente no hospital, recebi uma proposta de trabalho em uma clínica nova na cidade. Pensei bastante antes de aceitar, já que o hospital havia se tornado mais do que um local de trabalho para mim. Era um lugar cheio de histórias e experiências que me marcaram profundamente. No entanto, decidi que estava na hora de seguir em frente e encarar novos desafios. Na minha última noite de plantão, decidi fazer uma última ronda pelos corredores que conhecia tão bem. Parecia que cada canto tinha uma história, cada sala guardava uma memória. Quando cheguei à ala infantil, onde havia ouvido a música, senti uma nostalgia profunda. Queria deixar algo de mim ali, como uma espécie de despedida. Voltei ao quarto dos brinquedos e deixei um ursinho de pelúcia novo no mesmo lugar onde havia encontrado o antigo. Era um gesto simples, mas senti que era importante. Ao colocar o ursinho no chão, ouvi uma risada suave, quase como um agradecimento, ecoando pelo quarto. Sorri, sentindo que estava fazendo a coisa certa. Ao sair do hospital pela última vez, encontrei Dona Carmen no corredor. Ela estava ciente da minha partida e, com um olhar compreensivo, disse: "Você sempre foi uma boa ouvinte, menina. Vai fazer falta aqui." Abracei-a, agradecida por suas palavras e por tudo que havia aprendido com ela e com o hospital. Saí do prédio com a certeza de que estava levando comigo um pedaço de sua história, mas também deixando parte de mim ali. Na nova clínica, comecei a trabalhar com a mesma dedicação, mas sempre carregando comigo as lições aprendidas. Sentia saudade do velho hospital, mas sabia que havia mais histórias esperando para serem vividas no novo local. Alguns anos depois, durante uma visita à cidade, decidi passar pelo hospital para ver como estava. Fiquei surpresa ao encontrar a fachada renovada, mas o mesmo ar familiar que sempre me acolheu. Encontrei Dona Carmen, agora aposentada, mas ainda frequentando o lugar como voluntária. Ela me contou que o hospital havia se tornado um centro de referência, mas que os segredos e as histórias antigas ainda permaneciam. Conversamos longamente e ela me disse que o quarto dos brinquedos era agora um espaço de visitação, onde as pessoas podiam deixar brinquedos em memória das crianças que passaram por ali. Fiquei emocionada ao saber que meu gesto havia se tornado parte de uma tradição. Antes de partir, fui ao quarto dos brinquedos e encontrei não só o ursinho que deixei, mas dezenas de outros, cada um contando uma nova história. Ao sair do hospital pela última vez, senti uma paz profunda. Eu sabia que, de alguma forma, tinha contribuído para a história daquele lugar. E enquanto caminhava de volta para minha nova vida, carreguei comigo a certeza de que, onde quer que eu fosse, sempre estaria ouvindo as vozes do passado, atenta às histórias que ainda estavam por vir. Essa experiência me mostrou que, embora algumas coisas nunca possam ser completamente explicadas, elas não precisam ser. Às vezes, tudo o que precisamos é estar presentes e atentos, prontos para ouvir e aprender com o desconhecido.